Boa noite, mais uma vez, bem-vindos ao espaço. Eu vou estar aqui só de figuração aqui para poder apresentar um pouco de quem é essa pessoa, né? Ana Regis, uma grande atriz contemporânea, né? Nós duas ali estamos lá, né? E atriz, professora, dramaturga, diretora, preparadora, instrutora de atores de elenco para o audiovisual, uma figura também muito ligada ao audiovisual. Diretora, dirigi meu primeiro curta, gente. Então, isso é só um empurrãozinho para ela falar um pouco. Eu acho que, antes de qualquer coisa, eles viram o seu trabalho, mas agora, antes da gente falar sobre o tema, que é um tema necessário, enfim, falar um pouco dessa atriz, dessa mulher. Nós estamos aí na semana, no mês das mulheres, das lutas de nós como mulheres ali, criadoras, artistas, que estamos ocupando esse mundo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua carreira, de você, um pouco da sua história aí para as pessoas, e a gente começa. E a história é longa, gente. Comecei no teatro com 17 anos. Tentei parar algumas vezes. A primeira vez que eu tentei parar, eu adoeci. Adoeci mesmo, tive diarreia, febre, do nada, de infecção de nada. Não consigo, né? Assim, é uma coisa mesmo do... é uma cachaça, gente. Não dá dinheiro, né? Mas a gente gosta de fazer. Mas é isso, aí eu trabalhei em grupos. A cidade de Belo Horizonte, né, é uma cidade muito típica com grupos, né, assim, Léo e Inês estão há 30 anos, né, em grupo. Eu trabalhei em alguns grupos, na Companhia Singra, na Companhia Bárbara, com a Mariana Muniz, que vai apresentar aqui amanhã. Aliás, vem, o espetáculo é sensacional. Eu fiz a direção de atriz do trabalho, direção de elenco, né, e é muito legal, né? É uma releitura de Macbeth muito contemporânea, muito espirituosa, bem legal. Mas enfim, e aí, assim, desde sempre, aí comecei a fazer dramaturgia, depois comecei a trabalhar com audiovisual, tudo muito naturalmente, assim, nunca planejei nada não, só foi acontecendo porque quando a gente, né, que é artista assim, a gente vai fazendo o que aparece, sabe? E depois casei, tive filha, eu parei para parir, né? Então eu dei um tempo, né? Aí foi quando eu entrei mais no audiovisual, que era uma coisa que me exigia menos, eu fazia produção de elenco, trabalhei com Gabi aqui, e enfim. E aí como chegou em Peixes, né? Nessa história toda, nessa trajetória toda, o que você fez antes de Peixes até chegar a Peixes? Eu estava na Companhia Bárbara, a gente fez um espetáculo chamado Polissonografia, que eu amava fazer, mas era um espetáculo que não chegava. As pessoas que assistiam, que gostavam, que entendiam, gostavam muito, mas era um espetáculo intermédio, assim. Mas que foi muito prazeroso fazer, foi fruto de um processo. Então, assim, na verdade, o que foi mais importante foi o processo. Mas eu queria comunicar mais, eu gosto de contar história, e eu queria ser mais útil, assim. E junto com isso aconteceu uma situação de abuso de uma amiga muito próxima. Ela era casada há 7 anos com um cara sensacional. Pensa, um cara simpático, lindo, prestativo, fazia tudo para todo mundo, era o primeiro a te ajudar, assim. Ninguém acreditou quando ela chegou. Eu acho que já estava acontecendo há muito tempo. De dentro da casa dela, eu fui a única pessoa de fora que ficou sabendo da família. A mãe não aceitou muito bem, porque todo mundo gostava dele, menos a mãe. A mãe tinha um pezão atrás e todo mundo achava que era uma implicância. E quando ela foi, né, pedir acolhimento, ela não teve. E ela foi para minha casa. E lá, eu conversava com ela, e a única coisa que eu falava para ela era assim: você vai separar, né? Você vai separar. Eu só falava isso. Eu não conseguia falar para você vai separar, né? E não surtia efeito, assim. Era como se eu estivesse falando com um zumbi, assim. Não entrava dentro dela
a pergunta, nem saía a resposta, que ela amava o teatro, né? E aí ela surtou, ela teve surto mesmo, ela teve que ser internada. Então eu acho que, por isso que eu acho que já vinha há muito tempo, porque ela foi uma coisa muito episódica, hoje ela já não toma remédio mais, nem nada, então foi uma coisa muito centrada no fato em si, né? E hoje ela conseguiu sair de tudo. Só que aí, como eu não conseguia ajudar ela, porque eu não conseguia falar outra coisa, eu comecei a pesquisar, né, sobre acolhimento de mulheres, sobre violência doméstica, sobre violência. E aí eu comecei a entender várias coisas. Uma delas, a questão do ciclo da violência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo quando acaba o espetáculo é: não julgue uma mulher que está dentro do ciclo, porque às vezes a mulher não consegue sair. Não é uma coisa simples, às vezes por amor, às vezes por dependência financeira, às vezes por dependência emocional, porque dentro do ciclo da violência tem uma fase que o homem faz a mulher acreditar que só ele fica com ela, só ele valoriza ela, só ele que é capaz de amar ela, tarará, tarará. Então ela vai se minando ali, né? A coisa vai minando emocionalmente o estado dela e ela não tem força para sair. Então eu comecei a entender uma série de coisas e eu comecei a ler relatos. E eu fiquei muito impressionada assim, com os relatos. Assim, eu fiquei um pouco obsessiva. Você sabe quando você está assistindo uma série, você fica pensando na série, aí você quer chegar em casa para assistir a série? Eu fiquei assim, eu só pensava nisso. As minhas sessões de terapia era só falando disso. E aí chegou uma hora que eu achei que eu podia fazer alguma coisa, assim, pôr isso para fora de alguma forma com o que eu faço. Então eu sentei em 2015 e escrevi texto. E eu escrevi umas 3 horas que eu fiquei sentada. E ele era muito maior. Tinha a irmã da Cláudia, tinha o pai da Cláudia, tinha vários outros personagens. E aí eu fiquei até 2017, eu não conseguia reescrever. Porque eu não conseguia ler. Então, eu começava a ler e parava num determinado momento, eu não conseguia passar para frente. E depois eu comecei a achar que o texto não era para mim, porque eu nunca tinha sido violentada. Olha que ilusão. Gente, toda mulher passa por violência, por algum tipo de abuso, né? Todas. Se você parar para pensar na sua vida, você vai ver que você já sofreu. Nem seja aquele cara lá nos anos 80 que ficava te assediando, te chamando de gostosa, pegando você, que antigamente podia, né? Nos anos 80, gente, podia tudo. Você ia numa boate, na CTV que chamava, lembra? A gente ia lá na CTV, as pessoas pegavam a gente, pegavam assim, ó, e encostavam, gente, era um negócio, era impressionante. Assim. E aí depois eu falei, não, acho que dá para fazer, porque eu tenho lugar de fala, dá para fazer. Aí fui fazer. Só que aí eu não conseguia passar do açude. Quando eu chegava no açude eu não conseguia continuar sério. Não conseguia criar nem nada. Aí eu fiz o processo contrário. Tem alguém que encaixava? Aí eu fui fazer o processo contrário, ficava diferente de mim. Passei. Então, eu trabalhei a estrutura do espetáculo, mecanicamente mesmo. Preparei o texto, fui organizando esse desenho de cena, e depois que estava tudo pronto, aí eu comecei a passar o espetáculo inteiro, e aí depois é que eu comecei a me aproximar da Cláudia mesmo, assim, a entender que a gente tem em comum. Me aproximar mesmo, bem me apropriar mais das coisas. Fui muito criticada de várias formas. Eu já estava contando, né, da médica, o primeiro ensaio da minha foi lá na Universidade Federal da Bahia, eu fui no congresso lá de professores artistas. Aí eu falei que eu decidi fazer o ensaio médico, eles deixaram, e aí foi para vários cursos. E aí tinha o pessoal da saúde. Quando acabou o espetáculo, foi a primeira vez que o público viu. Até então eu chamava de 2 pessoas para ver eu sair na sala da minha casa. Aí eu chamava as pessoas, chamava como sai lá da piscina. Aí as pessoas ficavam lá e sempre
E agora? O que você pretende fazer com isso? O que você vai fazer com essa pessoa? Aí ela foi contando que você estava chorando. E eu falei, eu? O que você vai fazer? E, enfim, eu fiquei com isso na cabeça, sabia, eu fui entendendo, né? Então a pessoa não pode ir no cinema, a pessoa não pode ver o Jornal Nacional, né? E a arte tem essa função de catástrofe também, da gente ver, identificar, fortalecer. E aí foi isso que aconteceu, desde que eu estreiei, todos os espetáculos que eu faço, todos. As pessoas chegam para mim e falam, já passei por isso já aconteceu na minha família, conheço várias pessoas, né? Eu recebo relatos nas redes sociais. Na última apresentação eu recebi uma ameaça. Enfim. E é isso, gente. É isso. Então, eu quero agora, eu acho que tem que fluir. Eu acho que esse contato que vocês tiveram com a obra, com o trabalho da Ana, dá vontade de falar também. Então, abro a palavra para vocês fizerem perguntas, comentários, sei lá, o que quiser. Como ainda não vocês estão pensando, você quer? Tem uma curiosidade. Essa história do peixe de antes ser gilete, depois virar desenho, caneta, Isso é ficção. isso aconteceu ou é ficção? Ficção. Sensacional, né? Mas eu convidei um ator, Antônio Melo, lembra? O Antônio Melo, ele é psiquiatra, médico psiquiatra, e ele foi assistir. E eu tinha muito medo de estar passando do tom, né, e ele me explicou que muitos pacientes, quando eles começam a narrar, eles entram, eles dramatizam, eles entram na história, eles lembram. Contou uma história de uma paciente que ele tinha, que ela começava a contar que ela sentia umas línguas nela, assim, e ela surtava, assim, com a coisa das línguas, assim, de ter que ser contida e tal. E a coisa do estilete é muito comum a automutilação, que é uma forma de... não é uma coisa consciente. Localizar no corpo. E de tirar a dor de um lugar e passar para outro, sentir outra dor. Para mim foi muito importante estar nesse lugar. Eu vim para cá sem saber da história. A Sanduza me convidou e divulgou lá no grupo de mães da escola e falou que era imperdível que a gente tinha que vir. Isso hoje de manhã. Era para 12 E aí então, porque a gente estava conversando sobre mulheres no grupo, né, de mães e de violência e tal. Gente, é sobre isso que a gente estava falando aí essa semana inteira, o grupo bombando lá e tal. E aí, violência. Aí quando você começa a apresentar falando que era um manicômio judiciário, né? Gente, mas como? Cadê a violência? Não, é porque eu sou psicóloga, sou psicanalista e meu primeiro trabalho foi com os lobos infratores do Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, PAIPJ, que é o Tribunal de Justiça aqui de Belo Horizonte, de Minas, não sei se você conhece. Foi uma psicanalista que idealizou esse projeto para cuidar das pessoas que recebem uma medida de segurança, né? Que muitas vezes a maioria das vezes é uma prisão perpétua, porque o lobo fica lá internado no manicômio o resto da vida até que o juiz queira pedir um exame de cessação de periculosidade para ver se aquele sujeito ali oferece risco de sociedade ou não, né? E o juiz, claro, esquece de todos os lobos, pobres, pretos, mulheres lá dentro, né? E aí ela começa a perceber isso, a Fernanda, o Antônio, e ela era concursada do Tribunal de Justiça, né, aqui em Belo Horizonte, e idealizou esse projeto, que é um programa interdisciplinar, que tem psicólogo, advogado, assistente social, que acompanham essas pessoas e pedem para o juiz para avaliar, pedir um exame de cessação de periculosidade. Aí tem um psicólogo que atende, assistente social, vai ver para onde ele vai sair do manicômio depois de 30 anos e vai para onde. Né? Então, aí tem a articulação
Eu hoje trabalho na rede de saúde mental de Belo Horizonte, então a gente tem uma articulação, né, da rede de saúde mental com o Tribunal de Justiça para acompanhar esses usuários. Né? E eu sempre fiz lembrar de um caso de uma moça que eu tive a oportunidade de conhecer, que ficou 40 anos internada no hospital psiquiátrico. Não é manicômio, esse caso não era do Pai Beijão, era da rede de saúde mental mesmo. Eu trabalhei 5 anos supervisionando residências terapêuticas, que são casas que recebem pessoas que ficaram muitos anos internadas no hospital. E aí essa moça, eu fui levar ela a psiquiatra do centro de saúde, porque ela sai do hospital, a gente abriu uma casa da prefeitura onde ela foi recolhida, eu era supervisora dessa casa. Eu abri essa casa, né, gerência de saúde mental da época. E aí eu fui acompanhar lá a médica. A médica faz uma consulta com ela, eu fiquei do lado, e aí ela vira, a médica vira pra mim, Júlia, mas ela não é louca não, não tem nada não. Por que você foi internada com 14 anos? E ela estava com, sei lá, 60 ou mais, não mais. Ela tinha ficado uns 50 anos. Por que você foi internada? Ah, minha filha, naquela época, sabe como é que é, né? Eu era adolescente, gostava de sair muito, aí eu engravidei com 14 anos, meu pai me internou. Eu nunca mais saí. Era muito comum. Qualquer problema que mulher dava, internava. Lembra da Companhia 19? Sim. Tem um documentário que depois agora gerou uma série que retrata essa época da colônia, né? Chama Colônia, lá de Barbacena, que começa a ser justamente a partir dele. E que é justamente começa a série no pai que coloca a filha lá porque ele engravidou. É pra ficar livre também. Gente, então vocês... vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Essa estrutura que você propôs e trouxe pra gente, ela é muito bem lapidada, trabalhada, e agora eu consegui entender até melhor a história com você contando. Só que você se propõe ao jogo dentro da própria estrutura a partir do momento que você convida alguém. Em todo espetáculo isso acontece. E aí no início você ainda falou que era imprescindível a escuta dessa pessoa. Mas eu queria saber como que tem sido os vários espetáculos, lidar com pessoas diferentes que você convida. Nossa. E como que isso te interfere na cena, porque você tem uma estrutura para seguir da sua atuação, né? E aí como que você tem lidado com isso e com as diferentes pessoas que vêm para a cena com você? Assim, para mim, como atriz, é excelente. Eu não entro no modo mecânico. Porque eu tenho que estar sempre atenta à pessoa, porque eu não sei o que ela vai fazer. Né? E aí eu vou improvisando. Hoje ela fez umas perguntas que nunca tinham feito. Você perguntou? O que o tio Zébio faz? Eu falei, ele existe. Porque ninguém tinha perguntado. Né? Teve outra coisa que perguntou aqui também. Mas enfim, cada pessoa, né, tem gente que não faz nada. Ela perguntou o que você achava, você estava perguntando os peixes também. Se você, o que você acha? Aí que eu falei. Aí você falou, tudo igual. Que dá igual. Mas eu assim, ao longo do tempo, né, algumas coisas se repetem. Então, eu tenho algumas cartas na mão. Sempre tem gente que pergunta, o que você está desenhando? Por que você está desenhando isso? Tem algumas perguntas que se repetem, eu tenho algumas cartas na mão. Mas realmente eu preciso ter essa atenção, porque eu realmente não sei das pessoas vão fazer. Já deu de tudo. Teve uma vez que eu fiz no Marília, que era uma senhorinha, o espetáculo durou 20 minutos a mais, por causa dela. Ela contou casos de abuso, da família dela. Quando a Cláudia ficava mais nervosa, e aí eu tenho essa estrutura fixa, então assim, eu tenho que seguir, então eu dou um jeito de entrar. E como a Cláudia está no manicômio, então eu tenho essa licença poética de meter a louca, né? E aí, quando a Cláudia ficava mais nervosa, ela levantava e falava, calma, senta. Aí pegava água para mim, bebe, não sei o quê, tarará.
Só que esse dia não foi legal porque a plateia ficou incomodada e eu uso a quarta parede, eu não relaciono com a plateia. Eu teria com quem você tá falando. E aí eu não relaciono. E aí a plateia começou a pedir para ela parar, que a gente falou cala a boca e não sei o quê. Aí ela, tá bom, vou parar. Assim. Mas a impressão que eu tive é que ela teve alguma dificuldade de entender que era uma ficção, que era um teatro. É muito comum uma pessoa que senta e não escuta. Ela ouve, mas ela não escuta. Eu vejo nitidamente, assim. Não vê o espetáculo passando. Já tive gente assim que... Porque assim, depois do assunto, normalmente a pessoa para de falar. Normalmente, assim. Mas eu já tive gente que falou até o final, eu lá com a perna cheia de lucidez, tá? Doutor, lembra que o senhor falou dos peixes que estão no meu corpo, estão na minha cabeça, para eu ir para a última frase do espetáculo? Aí teve um cara que falou assim, mas por que você não falou com as pessoas, falou com ninguém? Aí eu enlouqueci pra cima dele, eu falei com a minha mãe, eu falei com a minha avó, você não viu, eu te contei que agora! A pessoa não escutou, né? E teve uma também que foi agora, dia 1º de março, essa foi muito engraçada. Eu fui apresentar numa escola para apresentar os trabalhos. Aí era uma escola da rede pública lá em Vespuciana. Aí era de manhã, primeiro dia de encontro dos professores e tal. E aí eu falei, vou precisar de alguém da plateia e tal. Ela imediatamente levantou a mão. Eu falei, não, calma. Eu falei, mas deixa eu explicar, você vai ficar comigo lá e tal. E aí a mulher aí eu falei, mais alguém? Porque assim, eu saquei que eu estava muito só. Aí eu falei, mais alguém? Aí o colega dela falou assim, mas você não escuta? Um cara, colega de trabalho. Aí eu falei, mais alguém, gente? Mais alguém? Aí ela, sou eu que vou. Eu falei, também. Aí ela veio, gente, sem brincadeira. Eu vesti ela e tal. Ela já sentou fazendo assim, ó. E eu faço o espetáculo sem óculos. Então eu enxergo o corpo e posição. É organizado. Não é assim jogar. Aí eu falei, não mexe, eu vou ficar assim desse jeito, a cadeira desse jeito, que eu vou fazer os colegas e tal. Aí ela foi pegou o papel. Aí eu falei, não. Aí na hora que eu virei dentro do vídeo e falo, voltou, doutora? Ela voltei, estava de férias. Fui para o Porto Seguro, não sei o que, começou a contar as férias, medando. Começou a contar. Eu falei, nossa, pronto, eu também troco muito de médico. Troca, né? Porque aí, gente, ela foi. E aí quando chega no final, que a mãe, eu junto as falas todas da mãe, ela fala, se eu soubesse o que acontecer, mas parece por aí, não conta o seu pai, a sua avó, né? Nessa hora, que aí a Cláudia fala, desculpa, mãe, desculpa. E aí tem uma pausa grande. O espetáculo comprido, só tem silêncio, né? E aí tem uma pausa grande. E aí nessa hora ela falou alguma coisa. E aí eu tava aqui, né, virada assim, e aí eu falei, cala a boca! E eu pude fazer isso. Eu falei muito alto. Eu berrei muito. Ela não falou mais. Só no finalzinho, que ela falou assim, não, não dá de esquecer, tentando improvisar alguma coisa, né? Aí eu falei, lembra do episódio? Pois é, eu sempre disse, os peixes estão no seu corpo, não estão na sua cabeça, não sei o que, a senhora errou. Eu falei, não errei, não errei, eu falei, a senhora errou. Aí veio a frase final, e aí vai ser muita coisa. Você percebe alguma diferença ou algum detalhe entre quem sentou ali, se foi homem ou se foi mulher? Como é que é? Mulher é mais simples. Mulher é mais o quê? Cúmplice. Às vezes a pessoa não fala nada, mas com o olhar ela fala. Às vezes a cena, né, com um olhar assim, às vezes com um meio de cabeça, alguma coisa, porque às vezes a pessoa realmente é tímida, né? Com o homem, eu sinto que eles vão ficando incomodados, muitos homens já vieram no espetáculo de desculpas, choram. O Armando
Sorolô também. Teve uma vez assim, outro, e aí eu falei, então não vai ter espetáculo. Se alguém não for, não vai ter espetáculo. Aí foi um amigo meu que foi, Sacha. Foi ótimo com ele. Mas o pior de tudo é a pessoa que não escuta. No segundo dia do espetáculo, quando eu estreiei, primeiro dia foi a Mariana do Gé, foi ótimo. O segundo dia foi a mãe de uma menina que estava, era um projeto. Assim. Aí tinha a mãe de uma bailarina e ela foi. E ela foi com. Eu vou falar assim, sem gerativo, né? Tem que tomar cuidado. Sabe essas pessoas que se arrumam muito para ir ao teatro? Eu acho bonito, inclusive, assim. Que vai no Palácio das Artes, de salto, e ela estava toda. Não foi no Palácio das Artes, não. Foi lá no Cine Brasil. Mas ela estava cheia de muito laqueiro, cabelos. Ela era uma mulher muito elegante. Então ela sentou e usou a perna, meio de lado assim, e ela ficava o tempo todo fazendo pose. Era uma senhora, e ela fazia pose mesmo. Eram poses, sabe? E ela não escutou nada, assim. Na hora que o Cleiton fala, o que tem? Você não ia conseguir sozinha. Ela, o que tem? E depois ela falou assim, aí eu falo, né? A gente precisa ter humildade para pedir ajuda, mas para receber ela. Exatamente! Ela não entendeu o que estava acontecendo, ela não escutou, ela não acompanhou. E aí já dá para entender que é um trato violento, né? Mas enfim, também não é uma coisa da época dela, né? Na época dela era normal. Eu fico pensando sobre essa dramaturgia que você fez, e uma das coisas que mais me chama a atenção na dramaturgia é quando ela pede desculpa para a mãe, né? Eu não esperava isso de você. Né? Quando ela pede ajuda para a mãe fala, eu não esperava isso de você. Aí ela fala, desculpa, mãe, né? Essa culpabilidade dessa criança, assim. Isso me toca demais, assim. Um momento. Olha que vergonha vai ser isso para você, né? E não pro tio, né? Não pro autor. Assim. Tão homem, tão bom. Então assim, isso me chama muita atenção nesse texto, dessa culpabilização dessa desculpa, de eu não esperava isso de você, né? E de que realmente isso acontece, né? De que é uma vergonha para a mulher ter sido abusada, né? E ela pode destruir a família, né? A voz dela pode destruir a família se ela colocar isso a público. Então ela é realmente silenciada e esse homem não é basicamente responsabilizado. Eu fui apresentar na escola do Davi, eu vi eles lá no Instituto Federal lá em Leves. E aí eu fui apresentar lá, era uma turma grande, assim, do ensino médio, mas muitos alunos. E depois a gente sempre bate-papo, né? E é muito natural conversar em relatos. As pessoas começam a contar suas próprias vivências, né? E aí teve um menino que falou, não, era uma menina que falou que na casa dela, o irmão da tia, o marido da tia dela, ele abusou de todas as irmãs da mãe, da esposa, né? Ele abusou de todas as cunhadas. E chegou um ponto que a mãe dela já era casada, já tinha filho. A coisa era assim, foi passando de uma cunhada para outra e abusava de todas. E aí finalmente ela tomou coragem e foi falar. Falar, gente, isso acontece, eu sei que acontece com fulano, eu sei que acontece com Beltrano, e foi falando e botou a neve toda no ventilador. E o que aconteceu? Ela foi substituída, ela não frequenta mais a casa. A mãe dela, ela rompeu. Tirou ela da família e a família continua. Da mesma forma. O cara é bem-vindo, o cara deve ser provedor, alguma coisa assim, né? Mas olha que coisa louca, né? Isso é muito impressionante. Muito impressionante. Primeiro eu quero dizer para você que há muito tempo eu não vejo uma coisa tão bem feita, tão perfeita quanto você fez hoje. Obrigada. Parabéns demais,
E eu vou voltar lá atrás, porque eu não tinha visto ainda ninguém tocar no assunto das violências agora. Fica à vontade. Vou voltar lá de quando Maria do Leitão era bonzinho, né? E falou que você não dava conta, mas a Cláudia não dava conta, mas que não queriam só te ajudar. A violência sutil, para mim, é uma das piores violências que existe, é a sutileza. Sabe por quê? Aquilo vai internalizando de tal forma que você, de repente, você passa a se perguntar, dependendo da violência que te foi feita, nessa sutileza, dessa armação de bondade mesclada com uma maldade que vem tão profunda, que você passa a se perguntar, será que eu estou certa? Será que não é assim mesmo? Será que eu estou ficando louca? E é onde muita mulher perde a santidade, se ela não tiver, meu filho, uma coragem estonteante, uma garra maluca. E uma rede de apoio. Não, às vezes nem tem. Se tiver, fica mais fácil. Não tem, é sozinho que ela sabe. Sim, conseguir, né? Às vezes só consegue quando o cara morre. Sim, porque vontade de matar dá todo dia. Sabe? Vontade de matar dá todo dia. Sabe? Mas não é muito por cima de coisa, lógico, né? Mas para mim, uma das piores violências que tem é essa violência sutil. É pernicioso, né? A gente não vê, né? Vai chegando ali. Depois você passa, depois para você sair disso, você leva décadas. Até você ir conseguindo. Aí de repente pode aparecer uma alma generosa, boa, que enxerga que você é boa, que você é bonita, que você é bacana, que você é capaz. Entendeu? Porque a gente passa a duvidar da gente, né? Aí você passa a te enxergar. Depois que encontra. Aí você, né, às vezes alguém vem e fala, nossa, mas você é bonito. Aí você olha lá e fala, mas por que eu não vi que eu era bonito antes? Entendeu? Entendi. Porque comem, a gente sai comendo, Verdade, vai acabando, né? acaba comendo. Acaba com a gente. Mas pra mim, aí sempre eu Ou eu não agradeço. E Osiel, meu Deus do céu, é o tradutor em Libras. Gente, Osiel, quer quer dizer, falar? Zéu? Teve uma vez que eu perguntei para minha avó como é que era o namoro dela com o meu avô. E ela virou para assim, Zé, eu se beijava muito, calça grosseira, pra gente, jovem. Aí ela virou para mim e falou assim, Zé, eu nunca beijei ele na boca. Era comum, né? Naquela época, acho que era só transar e engravidar. Aquilo me chocou muito, assim, como uma mulher, como ela era vista, né? Objeto. Hoje em dia eu percebo que não, por mais que, mas a violência continua. Esses dias para trás eu saí com uma amiga, nós somos um bar jovem, e ela é negra, parafusa, assim, negra, super conversada, e eu vi tanta violência dos jovens, nos comentários, de respeito mesmo, tipo assim, vai dar, vai não sei o quê, ficar com fogo, pelo fato dela ser agitada e por ser mulher, né? Porque assim, eu senti assim, a juventude, a gente acha que tá. Achando que tá mudando, Tá né? legal, Não dá. mas por fora, nos detalhes, né, você vai observar assim, a pessoa esse cenário é bom para o comportamento. Aí no final das contas ela fala assim, sumiu, tipo assim, beleza, isso vai para fora, não sei o que e tal. Aí você vê que a realidade é outra, né? O comentário é uma deverezinha, o comentário eu acho que a mulher negra Nossa, muito pior. E foi tanto dos comentários dos homens quanto dos comentários das mulheres.
feminismo negro é uma luta, é um recorte do feminismo que a gente não tem ideia. A gente que é branca, a gente não tem ideia, assim. Passa por outros lugares que é sequela de pessoas escravizadas ainda, do senhor, do dono de escravo, enfim. É um negócio muito absurdo, fora a coisa da objetificação da mulher, a mulata, lembra quando falava? A gente nem pode falar mais, né? Mulata, mas tinha essa coisa, eu lembro que tinha as mulatas do Sargentelli nos anos 80, que ele viajava pela Europa, eram mulheres curvilíneas e tal. E isso ficou no imaginário, não só do Brasil, mas do mundo todo, assim. Então é uma luta muito maior que a nossa, fora a falta de privilégios e, enfim, né? O recorte do feminismo negro é muito mais embaixo. Muito mais. Nem sei falar muito, assim, nem tem esse lugar. Minha filha... Ele comentou, né, que é muito comum, ainda hoje em dia, os jovens, realmente jovens, ainda tem muita questão da violência, e eu acredito que seja mais nova daqui, e, cara, eu tenho amigas que com 15 anos foram violentadas em namoro pelo namorado de 17 anos, que sofreram abuso, que sofreram abuso físico, psicológico. Então é muito mais comum do que a gente pensa, é muito mais comum. E não só tipo, mulheres novas serem violentadas, porque isso a gente vê na própria peça, mas homens novos violentarem mulheres, homens de 15 anos violentarem mulheres, assediarem mulheres mais novas, mulheres mais velhas. Tem muito, gente, tem muito. E isso é do meu lado, do meu ciclo de amigas. Eu tenho, tipo, 6 amigas que eu sou próxima, assim. 5 foram violentadas. E isso é bizarro, sabe? É muito louco isso. E violentadas por homens novos. E na própria escola a gente vê, sabe? Na sala de aula a gente vê homens diminuindo mulheres. E coisas que a gente vê de fora, a gente não sabe o impacto que isso pode ter na vida daquela adolescente, porque a gente sabe que a pessoa tem informação. Então, imagina, uma adolescente lidar com uma situação de violência, diferente de uma adulta lidar com uma situação de violência. Então, a gente tem que ficar muito atento. A Cláudia, ela era professora, ela reparou que a Luísa era quieta e que não era timidez. Então, a gente tem que ficar muito atento com as meninas mais novas, que elas não são tímidas, que alguma reação que ela pode ter pode ser consequência de algum abuso que ela sofreu. Homens, garotos mais novos, qualquer ação violenta dele, tem que ficar atento com isso, porque, gente, isso pode culminar com um homem violento, com um cara que vai ser abusivo no futuro. E criar homens que não sejam violentos, criar homens feministas, prestar atenção no seu priminho mais novo, no seu irmão mais novo, por mais que às vezes você viva numa família machista, numa família que não seja muito engajada, se você é engajada ou engajade, por favor, né, olhar para os homens, para as mulheres, para todo mundo. E lembrar que homens também sofrem abuso, tipo assim, a gente esquece também muito disso. Mas muitos homens sofrem abuso e muitas vezes não falam por questão de vergonha. Outro dia eu vi no Twitter, tipo assim, um tweet engraçadinho, uma história bem triste, tipo assim, aí você tá conversando com um cara, ele conta a primeira vez dele e você descobre, e aí ele descobre que na verdade ele foi abusado aos 13 anos. Então isso é muito comum, mais comum do que a gente pensa também, sabe? Então a gente está pensando nessas coisas. Verdade. E pro homem, a gente já conseguiu, nós mulheres, chegamos num lugar em que a gente já consegue falar, tem essa rede de apoio, em casa já tem o serviço público e tal. E o homem, ele não fala, às vezes o cara morre sem nunca ter falado que sofreu um abuso, porque fere masculinidade, porque fere heteronormatividade dele. Porque às vezes a pessoa é homossexual e se ela falar, as pessoas vão falar, então é por isso, como se alguém virasse gay, né? Então, o buraco é muito embaixo, gente, é muito grave e está muito longe de acabar. Né? Em Minas Gerais, em fevereiro, foram 25 feminicídios, só em Minas
Minas Gerais, ou seja, praticamente um por dia, né? A cada 4 horas uma mulher sofre abuso, né? É estuprada. A cada 4 horas no Brasil. 4 horas, gente. Assim, é muito absurdo. Essa pesquisa saiu agora, né? Dia 7. 2022 que subiu o número de violência doméstica, de feminicídio, aumentou. A gente sabe, pode ter uma ideia do porquê que em 2022 a coisa tomou essa proporção, né? Com armamento, com incentivo, o discurso de ódio o tempo inteiro nas redes sociais, né? Não só da parte dos homens, das mulheres também, depois vai entrar. Agora, uma coisa que eu queria abordar aqui um pouco, que tem a ver até com Mulheres em Cena, esse projeto que vocês assistiram ao espetáculo hoje, o Peixe, faz parte de uma ação aqui do Espaço Aberto Piano Lunar, que é o Mulheres em Cena. Então, com 2 espetáculos que tem a mulher ou na cena, né, no palco, atuando, ou na dramaturgia, ou na direção, ou na luz, ou no cenário, enfim, ou tudo ao mesmo tempo agora, que é o caso dessa pessoa aqui. Então, eu queria saber da Aninha, como é que foi esse processo dela, meio solitário? Ela contou um pouco do que levou ela a fazer e como foi que ela foi criando. Mas como foi internamente para você, até como... Porque a dramaturgia vem primeiro, depois você foi se colocar nessa dramaturgia como atriz. Mas na direção, da estrutura da cena, né? Como que é trabalhar, de alguma forma, solitariamente, né? Porque é um exercício, um processo criativo solitário, uma área que as artes cênicas é coletiva, né? Então, como que foi assim? Eu mesmo teria dificuldade, eu preciso desse olhar de fora, né? Como é que foi para vocês? Mas eu não ia dirigir. Eu fui para a cena para mexer no texto, porque eu não conseguia reescrever o texto. Então, aí uma amiga, a Adélia, do colégio, esposa do Gabriel, ela falou, corta na cena, vai para a cena. E aí eu comecei a ir para a cena para mexer no texto. E pensei assim, porque eu ensaiei na minha casa, eu moro longe. Eu não podia pagar ninguém para ir lá me dirigir. Então eu pensei assim, eu vou adiantar o processo e depois eu chamo um diretor. E aí, quando eu chamei, foi a Mariana. Aí a Mariana falou assim, mas já está pronto. E aí eu fui burilando algumas coisas e tal, mas a intenção não era essa. E é assim, é muito solitário mesmo, assim, mas tem um lado bom. O lado bom, no caso, lá né, no meu processo, foi que eu comecei em casa, então eu ensaiava quando eu podia. Então, às vezes era 11h30 da noite, às vezes era 7 horas da manhã, às vezes era logo depois do almoço. Então, sábado, domingo, o que eu botei pra mim era assim, eu vou ensaiar todos os dias. Isso é a disciplina. Mas eu não tinha horário. Quando é solitário assim, às vezes a gente deixa pra amanhã. Nem que fosse, sei lá, meia hora. Às vezes era 5 horas. Mas não é uma coisa de todo chata. Agora, no dia da estreia foi muito triste. Porque eu fiquei muito sozinha. Porque eu sempre trabalhei em grupo, né? Estreia aquela adrenalina, não sei o quê, tarará, né? E dor de barriga, não sei o que lá, né? Tarará. Aí eu liguei pra Mariana, falei, Mariana, eu tô sozinha aqui. Ai, achei muito engraçado. E ela tava lá na fila. Foi muito engraçado. Mas enfim, tem uma solidão, mas por exemplo, tem outras coisas legais, assim, solo. Nunca tinha feito um solo, né? Vou fazer depois de 30 anos de teatro. Porque eu achava que eu não tinha capacidade. Assim, eu não ia segurar a onda, né? E aí eu fui quando eu me vi sozinha, assim, tem umas coisas muito legais, que tipo assim, às vezes eu erro texto. Então eu mudo de lugar, algumas falas, assim, hoje eu errei. Hoje eu errei na hora que o Cleito fala com ela que ela não ia conseguir, eu errei, eu esqueci essa parte. Aí eu voltei e fiz. Se fosse ensaiado, a pessoa ia ficar louca, né? Que estava contracenando comigo. Ela ia tentar me ajudar. Geralmente é isso. Você está com o espetáculo na mão, você muito de lugar, já aconteceu várias vezes. Assim. E se tivesse alguém na própria cena, é o domínio do espetáculo das partes. Né?
Mais alguém quer colocar alguma questão, uma pergunta, finalizar? Estamos chegando no final aqui. Eu queria dar um depoimento. Por favor. É a terceira vez que eu assisto Peixes. E hoje eu me emocionei demais, assim, mais uma vez eu falei, não, agora eu já conheço o espetáculo. Foi muito bonito, parabéns, Ana. Parabéns. Parabéns, é um espetáculo muito forte, muito necessário, muito bem feito. Parabéns. Mais alguém? Quero agradecer imensamente a presença de todas e todos vocês, de todos. Agradecer a Aninha por ter topado apresentar aqui o projeto. E amanhã tem mais. Ziel, por favor, Ziel é o nosso parceiro sempre aqui. A gente não faz nada sozinho, não, porque a gente tem uma equipe. Arthur Barbosa aqui na produção com a gente. Léo Quintão também, estou companheiro, Marisa, tudo aqui. E eu, Grace, aqui também nessa aventura, vendo cerveja lá, vendo direito, na cafeteria, faço café. E de vez em quando a gente pisa no palco também. Geral, por atriz. Então, quero agradecer muito a presença de vocês e avisar que amanhã tem Macbeth 22 com a Mariana. E isso também, mesmo horário de hoje, 20 horas. Se puder, compareça. Vem, gente, eu não quero. Quero agradecer a Companhia Pergoluna. Muito obrigada.